segundo vídeo sobre a histologia e fisiologia do sistema reprodutor feminino, agora direcionado ao estudo do útero, da vagina e a genitália externa. Bom, o útero ele é constituído das seguintes partes: o corpo do útero, o fundo e a cervice. A cervice é o local que se abre para o canal vaginal, tendo então a abertura, fazendo saliência então para a vagina. O corpo, a maior parte do útero, e da onde saem as tubas uterinas, e o fundo, a região que fica entre as duas tubas, porção superior do útero. Okay? O útero tem como papel principal a recepção do embrião já fertilizado, num processo chamado de nidação, em que esse embrião vai então se prender à parede uterina e lá criar as condições adequadas para o desenvolvimento desse embrião. Tá? Além disso, o útero tem uma participação importante durante o trabalho de parto com as suas contrações, da sua musculatura lisa, para conseguir, então, expulsar o bebê através do canal vaginal durante o trabalho de parto. Tudo isso controlado, pela liberação de hormônios e contrações provocadas durante esse trabalho de parto. Ainda observamos camadas no útero, a camada mais interna, que nós chamamos de endométrio, depois uma camada muscular, que é a mais desenvolvida do útero, e mais externamente uma camada denominada perimétrio. Então, voltando a falar das camadas da parede uterina, nós vamos encontrar, então, nesse corte histológico, essa primeira camada, que é onde nós localizamos o epitélio de revestimento do útero, interno do útero, as glândulas uterinas, certo? E o tecido conjuntivo anexo, que dá sustentação a toda essa estrutura, que nós denominamos, então, essa camada de endométrio. Depois nós temos uma camada de musculatura lisa, que pode ter de 2 a 3 camadas de músculo, dependendo da localização dele dentro do útero, e que nós denominamos de miométrio. E mais externamente, nós temos uma fina camada de tecido denominada perimétrio. Nessa imagem aqui está mais bem visualizado, então essa fina camada de tecido aqui seria então o perimétrio. Então endométrio, miométrio e perimétrio. Bom, ainda falando da parede do útero, agora nós vamos detalhar o endométrio. O endométrio, ele apresenta, então, um epitélio colunar simples, não ciliado, um estroma, de tecido conjuntivo frouxo, que varia em algumas regiões, podendo ser denso. A parte mais superficial do endométrio é denominada endométrio funcional, ou camada funcional, e a parte mais profunda do endométrio, denominada de endométrio basal. Essas duas camadas são interessantes porque a camada funcional, ela descama durante o processo de menstruação. Então, todo esse tecido aqui ele é removido durante a menstruação, descamando o endométrio, e a camada basal, ela fica no útero para reconstruir a camada funcional. Então, após a menstruação, a camada funcional a camada basal, entra em ação, produzindo, então, uma nova camada funcional. Bom, histologicamente, nós podemos encontrar o útero em 3 tipos de fases. Então, uma das fases é aquela fase denominada fase de repouso. O útero em repouso é aquele útero de uma criança que ainda não entrou no seu ciclo reprodutivo. Então, ele tem como característica básica
a pequena quantidade de presença de glândulas no seu endométrio, né? E essas glândulas são muito atrofiadas, quase não dá nem para perceber que é uma glândula. Ó. Então, nós temos aqui em detalhe maior, ó, muito pouquinha e atrofiada, porque essas glândulas ainda não estão funcionantes, né? Uma vez que não está acontecendo o ciclo reprodutivo ainda nessa fase. Então, isso é denominado de fase de repouso do útero. Tá? Nessa fase também, o miométrio também está pouco desenvolvido, né? O perimétrio não. Uma vez que a criança entra na sua puberdade, né, o útero sai daquela fase de repouso e entra então na sua fase mais ativa, em que nós podemos encontrar 2 estágios nessa fase mais ativa do útero. O primeiro estágio é a fase proliferativa. Nessa fase proliferativa é onde as glândulas agora já mais desenvolvidas estão proliferando, estão crescendo, reconstruindo o endométrio após a menstruação. Então, logo após a menstruação, o útero entra nessa fase proliferativa. Então, a gente vai visualizar várias glândulas, e essas glândulas, quando em corte longitudinal, como podemos ver nessa imagem aqui, elas são alongadas, né? Longitudinais. Ó, tá? Então, isso é característico de um útero proliferativo. Isso tudo está durante essa fase, exatamente a fase de reconstrução das glândulas uterinas, do endométrio funcional, né? Sobre principalmente a ação do hormônio estrogênio. Bom, após a ovulação, com a formação do corpo lúteo, né? E a produção agora de estrogênio junto com progesterona, né? O útero sai da sua fase proliferativa e entra na sua fase secretora. Nessa fase, aquelas glândulas que nós encontrávamos no endométrio deixam de ser lineares e passam a ser tortuosas, como nós conseguimos ver nessa imagem aqui, né? Então, elas não são mais uma coisa linear, e agora elas são tortuosas e podemos, né, em algumas delas, observar uma secreção dentro da glândula uterina. Tá? Olha, isso aqui esses vários pedaços da mesma glândula aqui, ó, é indicativo de que ela estava toda tortuosa, né, como está mostrado nesse lado aqui. Ó. Então, essa é a grande mudança aí do endométrio na fase secretora, né, onde ele vai passar agora a produzir as secreções uterinas para receber o embrião. Né, uma vez que o embrião fica 2 a 3 dias, né, imerso nessas secreções, se nutrindo, formando o que nós chamamos de blastocisto, para que possa acontecer a nidação. Quando o útero, na sua fase secretora, se aproxima do período menstrual, caso não tenha acontecido a nidação, né, então a gente começa a observar o acúmulo de sangue, né, nos espaços extravasculares, com o rompimento dos vasos sanguíneos, né, e aí depois vai acontecer o processo de menstruação propriamente dito. Então, como nós podemos ver aqui nessa região, ó, um grande número de hemácias já nesse espaço extravascular, certo? E quase no momento, então, da menstruação. Né? Aí, isso, acontecendo a menstruação, toda essa área de endométrio funcional, então, vai descamar, né? Acompanha com isso um sangramento, né? Por causa desse sangue extravasado aí, né? E esse sangramento vai durar aí de 3 a 5 dias, dependendo do ciclo da mulher. Quando observamos a região da cérvix, né, o colo uterino propriamente dito, então nós observamos esse canal, né, que seria o ósseo do útero, por onde vai entrar então o espermatozoide. Né? Nessa parte, nós podemos visualizar o epitélio de revestimento, tanto de um lado como no outro da cérvix. E podemos observar que há uma mudança do epitélio, aquele epitélio que vem do interior da cavidade uterina, né, lá do corpo do útero, um epitélio colunar, que vai mudando para um epitélio estratificado pavimentoso. Né? A região em que nós encontramos esse epitélio colunar nós denominamos de endocérvice, e a região
que nós encontramos o epitélio estratificado pavimentoso, não queratinizado, nós chamamos de ectocervix, né? Ecto estaria para fora do útero, voltado para a cavidade do canal vaginal, né? Nesse estágio, então, há um espessamento do epitélio, o epitélio fica estratificado pavimentoso, né? E há uma região, né, de mudança desse epitélio, né, da metaplasia desse epitélio, né, que nós chamamos de junção escamo-colunar, né, a JAK, né, então essa área aqui é a área da junção escamo-colunar, que está um pouquinho ampliada nessa imagem aqui, para a gente poder visualizar melhor, né. Então aqui o epitélio está mudando, migrando de epitélio colunar para epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado, né. Nessa região, além de um conjuntivo frouxo, logo abaixo desse epitélio, o conjuntivo vai ficando um pouco mais denso e nós observamos glândulas, né, cervicais, certo, para produzir secreções aí nessa área. Nessas imagens, em maior aumento, a gente vê tanto a endocervix, o epitélio colunar simples, né, certo, o epitélio característico da endocervix, e o epitélio estratificado pavimentoso, característico da ectocervix. Então, endocervix colunar simples, ectocervix estratificado pavimentoso. Observe que esse epitélio já sofre um pouco mais de descamação, né, em função do atrito que acontece sobre esse epitélio durante o ato sexual, entre outras. Bom, o útero, então, desembocou, né, em direção ao canal vaginal, né, e nós podemos observar no canal vaginal um epitélio semelhante ao da ectocervix, um epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado, né, sendo que nesse epitélio, quando nós observamos ele em maior aumento, nós observamos a presença de depósitos de glicogênio, né? Esse glicogênio armazenado na célula, quando essa célula descama, ele é liberado no canal vaginal, é convertido em glicose para os micro-organismos presentes na flora intravaginal e essa glicose é usada para a produção de energia, transformada em ácido lático. A presença desse ácido lático nesse ambiente torna o pH vaginal mais ácido, né, inibindo assim o crescimento de bactérias que poderiam se desenvolver dentro do canal vaginal, vindas, né, de contaminação do meio externo ou até de própria contaminação em função da proximidade com o ânus, né. Então, esse pH mais ácido do canal vaginal, ele ajuda a controlar a microbiota nessa região, evitando assim a possibilidade de crescimento de bactérias que poderiam provocar doenças na mulher. Tá? Além disso, né, o canal vaginal ele tem também algumas glândulas, né, como nós podemos ver aqui, ó, tá? Depois eu mostrarei em mais detalhe, né, essa aqui é a glândula de Bartholin, né, que é uma glândula que produz uma secreção que ajuda a lubrificar o canal vaginal, principalmente durante o ato sexual. Como falei no slide anterior, né, então duas glândulas estão presentes, né, no canal vaginal, principalmente na região da entrada do canal vaginal. Uma é a glândula de Skene, né, essa glândula que está mostrada aqui, uma glândula de uma secreção mais aquosa, né, e outra, uma glândula de uma secreção mais mucosa, que é a glândula de Bartholin. A glândula de Bartholin é bem maior do que a glândula de Skene, né, e temos aí número de duas, as Skene são várias glândulas pequenas, né, e a glândula de Bartholin são duas glândulas presentes na entrada do canal vaginal. Né. Inclusive, essas glândulas a glândula de Bartholin, ela pode sofrer a obstrução, né, e essa obstrução leva a um processo inflamatório, né, chamado bartholinite, que leva a muita dor na mulher, podendo inclusive gerar um processo infeccioso em função da secreção ficar presa dentro da glândula e a mulher passar pela necessidade de fazer uma drenagem dessa região com antibiótico e tratamento com antibiótico terapia, podendo às vezes até ser necessária a remoção da glândula em casos extremos. Bom, na parte externa
da genitália, né, na genitália externa, nós temos então os grandes lábios, que, como pode ser observado nessa imagem, ele é revestido por epitélio estratificado pavimentoso, certo? E tem glândulas associadas, né? Glândulas sebáceas, que estão associadas aos pelos, então a presença de folículos pilosos, esses lábios, então, têm a presença de pelos, né? E essa glândula sebácea, então, libera a sua secreção nessa, através do mesmo canal por onde saem os pelos, né? Tá? Então, essa é a região da glândula. Além das glândulas sebáceas, encontramos também na região dos grandes lábios glândulas sudoríparas, apócrinas, né, que liberam a secreção, que parte da secreção é o suor propriamente dito, mas há um conteúdo proteico junto com ela, dando, inclusive, né, um cheiro característico na região quando não é feita a devida asepsia do local. Outra estrutura importante da genitália externa é o clitóris, né? O clitóris, ele é o equivalente ao pênis, né? Ele tem um corpo cavernoso, como podemos observar nessa imagem. Esse corpo cavernoso, então, se enche de sangue, fazendo com que haja a expansão do clitóris, né? Então, o clitóris intumesce durante o ato sexual com a estimulação sexual, né? Ele tem uma estrutura parecida com o que nós vimos do aparelho masculino, né, do homem, certo? Então, ele tem um septo central, dividindo o corpo cavernoso em dois, e esses espaços vasculares, né, que estão aqui representados, cheios de sangue nessa outra imagem, detalhe um pouco mais ampliado da imagem anterior, né? Tá? E nessa região, nós encontramos, logo abaixo do epitélio, como podemos observar aqui, ó, sensores, né, terminações sensoriais, tá, que vão ser responsáveis pela sensação de prazer, sendo então o clitóris uma das regiões onde há a maior incidência de prazer durante o ato sexual, né? Talvez sendo a parte onde o prazer do ato sexual seja mais importante durante o ato da atividade sexual, né, no momento de promover o orgasmo feminino.